Olá para você que está chegando e seja bem-vindo de volta ao Invenções e Inovações. Aqui quem fala é o Ori. E para começar o vídeo de hoje, o lance é o seguinte. Todos nós já imaginamos como seria viver em uma casa onde praticamente tudo funciona sozinho, é ou não é? Bom, uma casa onde basta aproximar a mão para receber sabonete sem tocar em nada, onde um simples acessório sabe exatamente quantas calorias existem no seu prato, ou até onde plantas crescem praticamente sozinhas dentro da cozinha. E que tal robôs que já começam a aprender tarefas que, durante décadas, pareciam exclusivas dos seres humanos? O mais curioso é que esse futuro não está chegando. Ele já começou. Enquanto algumas dessas invenções já podem ser compradas hoje mesmo, outras representam aquilo que provavelmente veremos dentro de poucos anos em milhões de casas ao redor do mundo. E eu digo mais, conforme avançamos neste vídeo, você vai perceber algo interessante. Então, a geração de gadgets. Alguns custam menos do que um jantar em família, outros ainda são conceitos que apontam para o futuro da robótica. Mas todos compartilham a mesma missão: transformar a rotina das pessoas. E talvez a maior surpresa seja perceber que essa transformação já começou. Então, vamos iniciar essa jornada com um dos dispositivos mais simples desta lista. Mas também um daqueles que, depois que você experimenta, fica difícil imaginar a vida sem ele. Bora nessa! É curioso como algumas invenções extremamente simples conseguem mudar completamente pequenos hábitos do dia a dia. O dispenser automático de sabonete é um ótimo exemplo disso. Durante anos, a única forma de utilizar sabonete líquido era pressionando uma válvula manual. Pode parecer um detalhe insignificante, mas pense em quantas vezes fazemos isso com as mãos já sujas. Depois de cozinhar, depois de mexer com carne, depois de jardinagem, ou até ao chegar da rua. Foi justamente para eliminar esse contato desnecessário que surgiram os modelos equipados com sensores infravermelhos. E o funcionamento é quase mágico. Você aproxima a mão e, em uma fração de segundo, a quantidade ideal de sabonete é liberada automaticamente. Sem botões, sem alavancas, sem tocar em absolutamente nada. Os modelos mais modernos ainda permitem ajustar a quantidade de espuma, possuem bateria recarregável via USB-C e apresentam um design elegante que combina facilmente com cozinhas e banheiros contemporâneos. É uma tecnologia extremamente discreta, quase invisível para falar a verdade, mas que melhora a higiene de forma significativa. Ainda mais em uma época em que as pessoas passaram a prestar muito mais atenção ao contato com superfícies. E talvez seja justamente essa a beleza dos melhores gadgets. Eles não tentam reinventar completamente a nossa rotina. Eles apenas tornam pequenas tarefas mais inteligentes. Porém, se um simples sensor já consegue tornar a nossa rotina mais prática, imagina só o desafio de construir uma máquina capaz de reproduzir um dos movimentos mais complexos que existem na natureza. Eu estou falando da mão humana, que por muito tempo foi um dos maiores obstáculos da robótica. Até que uma empresa decidiu enfrentar exatamente esse problema. Quando a gente pensa em robôs humanoides, normalmente prestamos atenção ao rosto, a forma como caminham ou a inteligência artificial que controla os seus movimentos. Mas os engenheiros sabem que o verdadeiro desafio sempre esteve em outro lugar, nas mãos. A mão humana é uma das estruturas mecânicas mais sofisticadas já conhecidas. Ela consegue exercer força suficiente para levantar objetos pesados e, ao mesmo tempo, delicadeza para segurar uma folha de papel sem rasgá-la. Reproduzir esse equilíbrio em uma máquina parecia quase impossível. E foi exatamente por isso que a empresa norueguesa OneX chamou tanta atenção ao apresentar a nova geração da mão robótica utilizada pelo humanoide Neo. Em vez de focar apenas no robô inteiro, ela resolveu mostrar aquilo que realmente representa um salto tecnológico: a sua mão.
Com impressionantes 25 graus de liberdade, o sistema consegue realizar movimentos extremamente precisos. Nas demonstrações, ela conecta um cabo USB-C sem hesitação. Serve uma xícara de chá cuidadosamente, manipula frutas delicadas sem amassá-las, move pequenos objetos quase invisíveis e até executa linguagem de sinais. Cada dedo trabalha de forma independente, realizando microajustes centenas de vezes por segundo. O resultado impressiona, e por alguns instantes é fácil esquecer que aquelas mãos pertencem a uma máquina. Mais do que força, elas demonstram coordenação, precisão e sensibilidade. Qualidades que durante muito tempo pareciam inalcançáveis para qualquer robô. Talvez este seja um daqueles avanços silenciosos que não recebem tanta atenção quanto um novo celular, mas que no futuro será justamente esse tipo de tecnologia que vai permitir aos robôs cuidar de idosos, preparar alimentos, organizar objetos delicados e executar tarefas domésticas com segurança. E pensar que tudo isso começa só com uma mão. Mas enquanto algumas empresas trabalham para reproduzir movimentos humanos com extrema precisão, outras preferem resolver problemas muito mais cotidianos. E poucas coisas representam melhor isso do que um simples momento de relaxamento após um longo dia. E acredite, até abrir uma garrafa de vinho também ganhou sua própria tecnologia inteligente. Abrir uma garrafa de vinho sempre foi quase um ritual. Existe o corte do lacre, o encaixe do saca-rolhas e a força necessária para remover a rolha. E, claro, a preocupação constante dela quebrar bem no meio do processo. Foi justamente para eliminar toda essa etapa que surgiram os abridores elétricos. E o funcionamento é surpreendentemente simples. É só posicionar o aparelho sobre a garrafa e pressionar um único botão. Em poucos segundos, o mecanismo interno perfura a rolha, faz a extração de maneira totalmente automática e logo em seguida libera a rolha do equipamento. Sem esforço, sem sujeira, sem risco de acidentes. Muitos kits ainda acompanham acessórios bastante úteis, como cortador de lacre, bico dosador e uma bomba que ajuda a conservar o vinho por mais tempo depois da abertura. Alguns modelos conseguem abrir cerca de 30 garrafas utilizando apenas uma única carga de bateria. Pode parecer um luxo à primeira vista, mas é justamente esse tipo de gadget que mostra como pequenas automações conseguem transformar atividades comuns em experiências bem mais agradáveis. E isso porque esse é só o começo. Afinal, a partir daqui, veremos tecnologias que deixam de facilitar pequenos momentos e começam a assumir tarefas inteiras dentro de casa. Já ouviu falar de balança de cozinha? Pois bem, esse tipo de invento servia antes só para uma única função: mostrar o peso dos alimentos, claro. Mas a tecnologia conseguiu transformar um objeto extremamente simples em um verdadeiro assistente nutricional. À primeira vista, ela parece uma balança comum, compacta, elegante, com um visor digital de alta precisão. Porém, é só conectá-la ao celular para descobrir o seu verdadeiro potencial. Em vez de apenas informar quantas gramas existem sobre a superfície, ela também ajuda a entender exatamente o que você está prestes a comer. Diversos modelos conseguem identificar alimentos e apresentar informações como quantidade de calorias, proteínas, carboidratos, gorduras e outros dados nutricionais em tempo real. Alguns aplicativos ainda oferecem receitas, registram o histórico das refeições e auxiliam no controle alimentar ao longo das semanas. Tudo isso utilizando apenas o peso dos ingredientes. É uma ferramenta extremamente útil para quem pratica exercícios físicos, segue dietas específicas ou simplesmente deseja conhecer melhor os próprios hábitos alimentares. E talvez esse seja o aspecto mais interessante dessa nova geração de gadgets. Eles não apenas automatizam tarefas, eles fornecem informação, transformam dados em conhecimento. E além do mais, ajudam as pessoas a tomar decisões melhores todos os dias. Mas enquanto isso, algumas empresas decidiram automatizar uma das tarefas domésticas que quase ninguém gosta de fazer: dobrar roupas.
E foi exatamente aí que nasceu um robô bastante diferente de todos os outros. Quando pensamos em robôs domésticos, normalmente imaginamos máquinas capazes de fazer absolutamente tudo: limpar, cozinhar, organizar, carregar objetos. Mas a Weave Robotics decidiu seguir um caminho completamente diferente. Em vez de ensinar um robô a realizar centenas de tarefas, ela resolveu torná-lo especialista em apenas algumas. Nasceu assim o Isaac One, e o seu foco principal é a lavanderia. Uma atividade repetitiva, cansativa e que consome bastante tempo ao longo da vida. A gente sabe bem disso. E bom, durante as suas demonstrações, o robô dobra roupas com precisão, organiza diferentes peças, manipula tecidos delicados e até guarda objetos em locais determinados. Tudo isso acontece de maneira extremamente calma, sem movimentos bruscos, sem pressa, quase como se um funcionário muito experiente estivesse executando cada etapa cuidadosamente. E essa filosofia chama bastante atenção. Enquanto muitas empresas buscam criar um robô universal, a Weave Robotics acredita que máquinas especializadas podem chegar ao mercado muito antes. E faz sentido. Na história da tecnologia, quase todas as grandes revoluções começaram resolvendo um único problema muito bem. Foi assim com os computadores, com os smartphones e talvez também seja assim com os robôs domésticos. Em vez de fazer tudo de forma mediana, o Isaac One procura fazer poucas tarefas com excelência. E isso pode ser exatamente o que as famílias realmente precisam. Pois é, se quiser mandar um desse aqui em casa, estou aceitando. Mas continuando, se existe uma atividade que consegue competir com lavar roupas quando o assunto é trabalho doméstico, provavelmente é limpeza pesada. E foi justamente pensando nisso que surgiu o próximo gadget. Mas agora uma pequena pausa para eu te perguntar uma coisa. Você está gostando das matérias até aqui? Tá curioso para ver mais vídeos nesse estilo? Então já aproveita para deixar um like para nos dar aquela força. E por que também já não se inscrever para acompanhar os lançamentos? É completamente de graça. Você ganha conteúdo novo toda semana e ainda me ajuda a manter o canal vivo. Então já aproveita também para ativar o sininho e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Bora continuar para a próxima invenção. Poucas tarefas domésticas exigem tanto esforço quanto esfregar superfícies difíceis. Principalmente quando falamos de rejuntes, boques de banheiro, azulejos ou gordura acumulada na cozinha. Nossa! E durante muito tempo, resolver esse problema significava gastar força. Muita força. Foi então que começaram a aparecer escovas elétricas capazes de realizar praticamente todo esse trabalho sozinhas. Equipadas com motores de alta rotação, elas fazem centenas de movimentos por minuto, removendo sujeiras que normalmente exigiriam vários minutos de esfregação manual. Os modelos mais completos possuem diferentes escovas intercambiáveis, cada uma desenvolvida para um tipo específico de superfície. Alguns ainda contam com cabos telescópicos que permitem alcançar locais altos sem necessidade de escadas ou posições desconfortáveis. E o resultado aparece imediatamente. Aquelas cenas clássicas de antes e depois, tão populares na internet, se tornam quase inevitáveis. Em poucos segundos, superfícies completamente encardidas recuperam a aparência original. Mas agora que a gente viu tecnologias que ajudam pessoas, e se a própria casa pudesse funcionar quase sozinha? Essa é justamente a visão de uma das maiores fabricantes de eletrônicos do planeta. Eu sei, pode até parecer algo distante, mas basta lembrar quantas dessas tecnologias já existem individualmente hoje. Talvez o próximo passo seja apenas conectá-las da maneira certa. Bem, até aqui vimos gadgets inteligentes, máquinas especializadas e até uma casa capaz de trabalhar praticamente sozinha. Mas o que vem a seguir representa um passo ainda maior. Porque agora não estamos mais falando apenas de automação. Estamos falando de robôs que começam a circular livremente pelos ambientes, realizando tarefas que, até pouco tempo atrás, pareciam apenas ficção científica.
Se existe uma empresa conhecida por transformar casas comuns em casas inteligentes, essa empresa é a Switchbot. Mas, durante a CES, ela mostrou que os seus planos vão muito além de interruptores automáticos e fechaduras inteligentes. O grande destaque foi o Onero H1. Diferente da maioria dos robôs humanoides apresentados recentemente, ele não tenta copiar completamente o corpo humano. O seu projeto é muito mais pragmático. Em vez de pernas, utiliza uma base móvel extremamente estável, permitindo deslocamentos rápidos e seguros pelos ambientes da casa inteira. Pode parecer até uma escolha simples, mas essa decisão reduz custos, aumenta a estabilidade e elimina um dos maiores desafios da robótica moderna: caminhar. Nas demonstrações, o Onero H1 serve refeições, leva objetos de um cômodo para o outro, coloca roupas na máquina de lavar e até limpa janelas utilizando seus braços robóticos. Tudo isso de forma bastante natural. Outro ponto interessante é que a Switchbot pretende tornar esse tipo de robô mais acessível do que muitos humanoides atualmente em desenvolvimento. A estratégia é clara. Em vez de esperar décadas até que robôs perfeitos existam, a empresa quer colocar máquinas realmente úteis dentro das casas o quanto antes. Talvez seja justamente essa abordagem que torne projetos como esse muito mais próximos da nossa realidade. E bom, enquanto algumas empresas investem bilhões em robôs capazes de realizar tarefas complexas, outras preferem resolver problemas extremamente específicos. E às vezes, é justamente uma ideia simples que acaba chamando mais atenção. Nem toda inovação precisa envolver inteligência artificial ou braços robóticos. Às vezes, basta olhar para uma planta. Durante bastante tempo, cultivar ervas frescas dentro de casa exigia conhecimento, dedicação e, principalmente, tempo. Era preciso lembrar de regar, controlar a iluminação, evitar excesso de água, escolher o local ideal. Mas os chamados Smart Gardens praticamente automatizaram todo esse processo. Esses pequenos jardins inteligentes utilizam iluminação LED programada para simular o ciclo natural do sol. Possuem reservatórios de água que alimentam automaticamente as plantas. E muitos modelos utilizam cápsulas prontas para cultivo. Basta inserir a cápsula, abastecer o reservatório e deixar que o próprio sistema cuide do restante. Em poucas semanas, começam a surgir folhas de manjericão, salsa, hortelã, alface e diversas outras ervas. Tudo isso dentro da própria cozinha. Sem terra espalhada, sem vasos tradicionais, sem experiência em jardinagem. Além de muito prático, existe um fator visual extremamente forte. Ver alimentos crescendo dentro de casa desperta uma sensação quase futurista. É como transformar um pequeno canto da cozinha em uma fazenda tecnológica em miniatura. Talvez esse aqui seja um dos gadgets mais bonitos desta lista. E também um dos que melhor representam a união entre a natureza e tecnologia. Mas existe um problema doméstico que, durante muitos anos, permaneceu praticamente sem solução. Um obstáculo tão simples que derrotava até mesmo os robôs aspiradores mais avançados do mercado: as escadas. E foi justamente esse desafio que inspirou a última invenção do episódio. Durante mais de 2 décadas, os robôs aspiradores evoluíram rapidamente. Ganharam sensores inteligentes, mapeamento a laser, IA, estações automáticas de limpeza, capacidade de identificar obstáculos, reconhecimento de objetos. Porém, havia um problema que parecia impossível de resolver: escadas. Sempre que encontravam um degrau, esses robôs simplesmente paravam. Era necessário carregá-los manualmente para outro andar da casa. Isso limitava bastante a sua autonomia. Foi então que surgiu o Saros Rover, que, à primeira vista, lembra um robô explorador enviado para outro planeta. Mas olha só, basta observá-lo por alguns segundos para entender por que tanta gente ficou impressionada. O seu sistema de locomoção permite superar obstáculos muito maiores do que qualquer aspirador convencional.
Quando ele encontra uma escada, em vez de desistir, ele literalmente sobe. Seus mecanismos elevam parte da estrutura, reposicionam o centro de gravidade e fazem o robô avançar degrau por degrau. É um movimento um tanto quanto curioso, quase até hipnotizante. E ao assistir às demonstrações, temos a impressão de estar vendo um pequeno animal mecânico explorando o ambiente. Esse avanço pode parecer apenas mais uma melhoria simples, mas na prática, representa um dos maiores saltos desde o nascimento dos robôs aspiradores. Pela primeira vez, começa a existir a possibilidade de um único robô cuidar praticamente de toda a casa sem depender da ajuda de ninguém. E talvez seja justamente isso que torne o Saros Rover tão especial. Ele não só limpa, ele elimina uma limitação que acompanhava essa categoria de produtos desde o começo. Às vezes, inovação não significa criar algo completamente novo. Significa finalmente resolver um problema antigo. E, quando isso acontece, o resultado parece simplesmente revolucionário. Agora aqui, pra gente encerrar o vídeo, talvez a maior surpresa não seja perceber o quanto essas máquinas evoluíram, mas sim notar que muitas delas já estão deixando os laboratórios para entrar nas casas das pessoas. O futuro que parecia distante não chegou com explosões ou grandes anúncios. Ele entrou silenciosamente pela porta da frente. E, provavelmente, essa é apenas a primeira geração de uma transformação muito maior. E claro, se você gosta de conhecer invenções, tecnologias curiosas e gadgets diferenciados, não deixe de acompanhar os próximos vídeos, porque, pelo menos por aqui, a próxima grande inovação pode estar mais perto do que imaginamos. Até a próxima! Um abraço!